Boa tarde, pessoal. Só estou esperando o Eric fazer a conexão, que ele está aparecendo aqui como tentando conectar. Oi, é porque eu estou usando o notebook e o celular, não sabia qual ia entrar. Aí tem um que o celular estava ativo até ainda agora. Até você falar que eu me lembrei disso, agora eu já desativei. Tá certo. Temos aqui, então, 4 pessoas, né? O Eric, Gabriel, Karina e Rafael. Bom, se alguém não estiver me escutando, por favor, levanta a mão. E também nessa reunião, se você em algum momento quiser falar, participar, você pode abrir o microfone, você tem essa liberdade, e também pode levantar a mão. Principalmente quando eu estou no meio de uma fala, é melhor levantar a mão, que aí eu percebo aqui e consigo, então, eu te dou a palavra para você se manifestar. Bom, pessoal, antes de mais nada, queria dar as boas-vindas ao reinício do nosso semestre, que começou lá em março e foi interrompido logo na terceira semana. A gente, claro que nessa não é a melhor das situações em que estamos. Espero que todos estejam bem, que as suas famílias estejam bem, continuem se protegendo, tomando cuidados, né? A gente ainda está no momento de muita incerteza em relação aos próximos meses. Creio que realmente, pelo menos na universidade, dificilmente retornaremos antes de que haja uma campanha de vacinação. Esperamos que isso aconteça o mais rápido possível. Enquanto isso, a gente segue nessa tentativa de avançar no semestre e a gente teve que fazer muitas discussões sobre o formato, possibilitar o acesso dos alunos às diversas plataformas, né, para que todo mundo tenha chances de acompanhar esse ensino remoto, tá? Então, essa modalidade de ensino, principalmente, ela depende muito de vocês, no sentido de que não teremos o nosso encontro, vamos dizer assim, em sala de aula, e vocês terão que fazer bastante leitura independente, principalmente no caso da minha disciplina aqui de aerotermodinâmica hipersônica, eu acho que o aproveitamento melhor vai se dar na medida em que vocês se engajarem com o material, tá? Então, eu vou falar um pouco agora sobre como eu pretendo administrar essa disciplina. Eu acho que vocês já tiveram acesso ao plano de ensino, né, ao Moodle, então tem lá muitas informações, mas aqui é um ambiente que a gente pode discutir isso com mais detalhe, né? Então, a forma como eu penso em administrar essa disciplina é a seguinte: eu vou postar, eu já tenho um vídeo introdutório, tá? Que eu fiz e coloquei lá no Moodle já. É um vídeo que basicamente aborda o capítulo 1 do livro do Anderson, né? Hypersonic, eu sempre esqueço o nome do livro, mas é o livro do Anderson sobre esse assunto. Hypersonic and High Temperature Flows, eu acho que é. Mas esse livro, eu não posso colocar, né, o PDF dele no Moodle, mas vocês acho que têm acesso a esse PDF da mesma forma que eu obtive. Eu tenho uma cópia dele também. Mas, assim, se algum de vocês tiverem uma dificuldade de obter o livro, por favor, entre em contato comigo, pelo meu e-mail, que é juan.salazar@ufsc.br, que eu posso, então, compartilhar com vocês o link onde vocês podem, por exemplo, fazer o download do livro, tá? Então, eu não quero que isso seja um impedimento para o aproveitamento na disciplina. Eu coloquei também no Moodle links para outros cursos de hipersônica, que tem o material disponível. Em particular, eu acho muito bom o material do professor Javier Urzay,
da Universidade de Stanford, e lá ele tem as notas de aula, inclusive da disciplina dele, que são basicamente uma pequena obra de arte, essas notas de aula, são bem legais, eu recomendo também vocês darem uma olhada. Mas assim, a gente tem também um livro-texto que eu acho muito bom, tá? Que é o livro do Anderson. Ele tem alguns errinhos a cá e a colar, mas ele é um livro muito didático, muito bem escrito, mas não é a única fonte de informação que vocês podem ter, né? Então, vocês ficam livres para procurar outras fontes de informação, trazer também fontes de informação aqui para o grupo, né, dos alunos, e incluindo eu como professor, é sempre bem-vindo. Então, as aulas, eu vou ter um cronograma, tá, de leituras, tá? Eu vou aferir frequência, principalmente através dessas atividades de leitura e dos nossos encontros também síncronos. Eu vou fazer pelo menos um encontro síncrono por semana para tirar dúvidas, para esclarecer certos aspectos do material, tá? Eu vou pedir para vocês, claro, que para esse encontro síncrono, vocês não irão aproveitar da mesma forma se vocês não tiverem lido o material. Então, é muito importante que vocês leiam o material, porque não vai ser uma aula assim tradicional. Eu vou chamar atenção para certos aspectos, eu vou tirar dúvidas, eu vou, de repente, resolver exercícios também. Então, é importante que para esse encontro você já esteja sabendo o material, pelo menos tenha lido, e que você traga as suas dúvidas. As suas dúvidas, inclusive, podem ser enviadas antes da aula, tá? Se você quiser colocá-las no fórum, pode, é excelente. Isso, eu acho muito bom ter o fórum, mas raramente é usado, infelizmente. Mas se você não quiser fazer uma exposição assim, né, não quiser fazer, se você quiser mostrar sua dúvida de forma anônima, você pode enviar um e-mail para mim, que eu abordo o assunto sem dizer quem que mandou, quem que está com a dúvida, enfim, se é que existe algum constrangimento nesse sentido. Nenhuma pergunta é boba, tá? Então, por favor, façam suas perguntas, porque isso também me ajuda a identificar onde que possivelmente eu tenho que reforçar uma parte do material ou buscar algum conceito que de repente não foi muito bem assimilado em outra disciplina, tá? Então, fica esse pedido para vocês. Nosso encontro aqui está sendo gravado, depois eu vou colocar esse vídeo, também o link para esse vídeo à disposição, para que vocês revejam, se for o caso, ou para que, eventualmente, quem tenha chegado depois possa ver também, ou quem não possa ter assistido por algum motivo ou outro, possa assistir, tá? Então, esse nosso encontro hoje é basicamente para estabelecer, digamos assim, as principais diretrizes aqui da disciplina. As avaliações, elas serão feitas de forma assíncrona. Eu vou fornecer um PDF que vai ser postado no Moodle e vocês terão aí um dia, 2, para resolver as questões. Isso depende do tempo, né, do tamanho da avaliação. As avaliações, em geral, elas não são feitas para demorar esse tempo todo, né? Não é que você vai ficar lá sem dormir 2 dias. É para que você tenha um tempo razoável para solucionar sem a pressão, né, do relógio. Mas é importante que vocês entendam que essas avaliações, elas são feitas assumindo que você tenha já estudado o material. Não é uma avaliação que você vai ver e vai dar tempo de estudar todo o material, resolver e tudo mais. Então, e elas são também feitas de forma individual. Eu também tenho previsto alguns pequenos trabalhos, tá? Geralmente tem algum caráter numérico, mas não deve exigir a programação de nenhum código extenso, nem nada disso. Penso também, inclusive, em fazer uso de software já livre, que talvez vocês tenham que executar alguns passos, interpretar algum resultado, mas não peço que vocês tenham que programar um código extenso, não se trata disso. Mas, dada a natureza da nossa disciplina,
esses trabalhos terão ou caráter teórico ou caráter numérico. Tá? Eu faço sugestão de listas de exercícios, o próprio livro do Anderson, alguns problemas, e essa também pode ser uma forma de aferir o acompanhamento de vocês na disciplina. Tá? Então, eu vou ter sempre tarefas para vocês fazerem todas as semanas. É importante que vocês façam essas tarefas, tá? Para um bom aproveitamento. O material da disciplina é bastante extenso. Eu tenho, ao longo dos anos, tentado focar mais naquilo que eu acho interessante para esta disciplina, não que os assuntos todos não sejam interessantes, todos são. A gente tem alguns capítulos sobre métodos numéricos que eu realmente não vou abordar em detalhe, porque vamos dizer assim, o recheio dessa disciplina está na parte de escoamentos e efeitos de alta temperatura. E é a segunda parte da disciplina. Então, eu preciso de um certo tempo para abordar esse assunto e para chegar nele eu não posso entrar em detalhe nos métodos numéricos. E você já tem algumas disciplinas, né, de métodos numéricos, métodos mecânica dos fluidos computacional, por exemplo, vocês também viram cálculo numérico. E com o material que tem no livro, vocês podem sozinhos se aprofundar um pouco e também buscar outras referências para aprender mais especificamente os detalhes de solução numérica das equações diferenciais que a gente aborda. Tá? Acho que em termos de disciplina, assim, em termos do conteúdo, era isso que eu tinha para dizer. Se tem alguma dúvida, por favor, podem levantar a mão sobre o andamento da disciplina. Então, o assunto assim que eu vou pedir para vocês lerem essa primeira semana são os capítulos 1, 2 do Anderson, tá? E eu já coloquei também uma atividade de leitura do capítulo 3 e 4, tá? Então, você vê, 2 semanas, 4 capítulos. É bastante coisa, eu sei, mas principalmente esses primeiros 2 capítulos são de revisão, tá? Então, são assuntos que vocês já viram em escoamentos compressíveis, e é uma revisão desse assunto, só que com vistas a escoamentos hipersônicos, os escoamentos de número de Mach, que a gente considera como sendo escoamentos onde o número de Mach excede 5, tá? O número 5. Isso é uma regra geral, não há nenhum fenômeno físico que acontece exatamente número de Mach igual a 5. Mas, na verdade, o que acontece é que existem certos efeitos que começam a ficar importantes, né, como os efeitos de alta temperatura. Então, ao contrário, por exemplo, do que acontece no escoamento supersônico, quando você passa de Mach 0,99 para Mach 1, você tem a ocorrência de uma onda de choque, um boom sônico, né? E isso você não tem em escoamento hipersônico. Eu coloquei também no Moodle alguns links para artigos, alguns menos técnicos, outros mais técnicos, que falam sobre hipersônica de uma forma geral, as aplicações de hipersônica. Eu acho que a gente está vivendo um interesse renovado nesse assunto, tá? Historicamente, a hipersônica ela foi um tema de muita pesquisa, principalmente na época da corrida espacial, quando você começou a ter que lidar com o problema de reentrada, né, que é quando você tem um corpo que está em uma sonda, uma cápsula que está em órbita, ou vindo de uma trajetória interplanetária, e tem que entrar na atmosfera terrestre ou na atmosfera de outro país, como outro planeta, por exemplo, como Marte. E nessa situação você tem velocidades muito elevadas e a dissipação de calor, de energia cinética em calor,
que é usado principalmente para aquecer o ar ou a atmosfera circundante ao veículo, mas também uma parcela importante vai para o próprio veículo, e isso pode causar sérios problemas. Então, esse problema de hipersônica, de reentrada, foi um problema muito importante que teve que ser resolvido para permitir missões espaciais como a missão Apollo, até mesmo as missões de colocação de astronautas na órbita terrestre, baixa órbita, 350, 400 quilômetros. Posteriormente, né, também houve um interesse na parte de transporte, e houve um programa nos Estados Unidos que eles chamaram de veículo nacional hipersônico, ou avião hipersônico nacional, em inglês, né? Estou fazendo uma tradução livre aqui. E esse programa teve financiamento principalmente na década de 90, mas depois ele foi interrompido. E houve depois alguns projetos experimentais na área de hipersônica, como a gente tem o X-43, né, que o desenvolvimento de um scramjet, né, que é um motor basicamente sem partes móveis, né, que é usado no regime hipersônico. Eu falo um pouco sobre isso nessa aula de introdutória, que eu coloquei o vídeo lá. E agora, assim, eu vejo que há um interesse muito também grande na parte que diz respeito ao transporte e também aplicações militares de mísseis hipersônicos. Então, os Estados Unidos hoje está com um programa, parece um interesse renovado e forte do Departamento de Defesa americano. Se eu acompanhar o noticiário, você vai ver que existem notícias da Rússia desenvolvendo também mísseis hipersônicos e da China também desenvolvendo um veículo também míssil. Então, isso não sei se é uma notícia boa, mas do ponto de vista da hipersônica, dos problemas que envolvem esse tipo de escoamento, há um interesse renovado e por isso você tem, então, vários, por exemplo, fóruns acontecendo, alguns dos quais eu até coloquei alguns links no Moodle, tá? Vocês podem acompanhar lá. E também tem muita coisa no YouTube também. Então, você pode ter uma ideia dos problemas atuais de pesquisa relacionados aos escoamentos hipersônicos. Um deles é justamente a questão do scramjet, porque o scramjet é um motor que opera no regime de combustão supersônica. Então, em geral, o que acontece, né? Num motor, assim, uma turbina aeronáutica em geral, você tem uma fase de sucção, compressão, explosão e expansão. Então, essas são as principais fases e você faz essa parte de compressão através de no caso de uma turbina, você tem um compressor que pode ter vários estágios, ele vai comprimindo o ar e depois esse ar então é misturado com combustível, mas o escoamento dentro da turbina é subsônico, né? E você tem, então, a liberação de energia através das reações químicas, e esses gases, então, são acelerados, eles movem uma turbina que então, por exemplo, no caso de uma turbofan, essa turbina, ela acelera o gás que está em volta no fan, né? E você tem, então, empuxo, a geração de empuxo. No caso, você também tem, para aviões supersônicos, você tem também o uso de ramjets. O ramjet é como se fosse ele tem um choque oblíquo que é na entrada do motor que ajuda a comprimir os gases. Então, em vez de você usa o próprio choque como uma forma de comprimir os gases. E mesmo que você esteja num escoamento, numa velocidade de voo supersônica, o escoamento do gás dentro do motor vai ser subsônico, tá? Agora, o scramjet, ele funciona um pouco diferente, porque
se você usasse os choques oblíquos para comprimir o gás até ele chegar na condição subsônica, você ia ter temperaturas elevadas demais que iriam destruir o motor efetivamente, ou mais importante, você não ia ter, a temperatura ia ser tão alta que a combustão não iria acontecer. Você basicamente iria ter uma decomposição do combustível sem a liberação de energia, basicamente. Então, o combustível não iria ajudar a aquecer o ar em volta, né, os gases. E basicamente, você teria uma temperatura maior do que a temperatura de chama adiabática. Então, você tem uma decomposição do combustível, você destrói ele e nada acontece nesse sentido. Então, para que essa temperatura não seja alcançada, você tem que fazer a combustão no regime supersônico. Então, no scramjet, você tem a compressão dos gases, mas a velocidade dos gases dentro do motor ainda é no regime no regime supersônico. E isso apresenta muitas dificuldades, porque a mistura de combustível e gás, né, no caso o ar, precisa acontecer, e o tempo de residência dentro do motor é muito pequeno em função da alta velocidade. Então, existem muitos desafios nesse sentido. Já existem scramjets que funcionam, mas ainda há uma necessidade de pesquisar, fazer muita pesquisa nessa área, entender melhor os processos, os fenômenos físicos ali presentes, tá? Então, é uma área bastante atual de pesquisa. Então, a gente vai, ao longo do curso, ele está dividido principalmente em duas partes, uma parte em que a gente analisa primeiro o escoamento hipersônico invícido, como um primeiro passo para entender alguns dos fenômenos, sem entrar em toda a complexidade que envolve a dissipação, né, através da viscosidade. E depois a gente entra no escoamento supersônico viscoso, mas sem considerar os efeitos de alta temperatura, ou seja, a gente ainda vai tratar as equações como se os gases têm um Cp constante, Cv constante, seja gama constante. Então, esses efeitos de alta, não vamos considerar reações químicas, vamos olhar principalmente do ponto de vista mecânico, qual que é o efeito da viscosidade sobre o perfil de temperatura, crescimento de camada limite, coisas assim. E depois é que a gente vai entrar nos efeitos de alta temperatura. Aí a gente vai abordar uma série de assuntos que talvez sejam novos para vocês, né? O que vocês não tenham visto em outras disciplinas. A gente vai abordar um pouquinho de teoria cinética dos gases, assim, de forma bem superficial. A gente vai falar um pouquinho de mecânica quântica, usando principalmente resultados da mecânica quântica. A gente vai falar sobre mecânica estatística. Por quê? Porque a gente vai ter que olhar para o gás a partir dos constituintes moleculares, sabe? A gente vai ter que olhar desse ponto de vista microscópico para entender o que acontece a nível macroscópico. E também a gente vai falar sobre efeitos de rarefação, ou seja, quando a densidade, né, do gás é muito baixo. Então, é por isso que entra também um pouco de teoria cinética dos gases, porque nesse caso a gente começa a pensar no gás do ponto de vista estatístico do conjunto das moléculas que compõem esse gás, porque a hipótese do contínuo ela é violada. Então a gente tem que começar a pensar no gás a partir dos constituintes dele, não mais como a partir de equações diferenciais, como a gente está acostumado, né? Então, veja, essa disciplina e a hipersônica de uma forma geral, ela é muito rica em fenomenologia. Você tem no processo de reentrada variação assim de número de Mach, número de Reynolds, número de Knudsen. Não sei se vocês já são familiares com o conceito do número de Knudsen, mas o número de Knudsen é basicamente uma razão entre escalas de comprimento, sendo que a escala de comprimento chamado caminho livre médio das moléculas, ou seja, o caminho que é percorrido na média entre duas colisões sucessivas de moléculas,
né? Então, você imagina duas moléculas de O2, elas colidem, e na média elas percorrem uma certa distância. Então, esse é o tal do lambda. E para cada molécula, você vai ter, para cada temperatura, você vai ter um lambda diferente. Então, é a razão entre esse lambda e um comprimento característico do teu escoamento, que pode ser, por exemplo, o diâmetro de uma parte, o comprimento de uma corda, no caso de um perfil de asa, né, uma asa, ou, por exemplo, se você está olhando para o escoamento em torno de uma esfera, pode ser o diâmetro da esfera. É um comprimento característico do escoamento, relevante para o escoamento particular aí do seu interesse. Então, a razão entre esses dois números, o lambda sobre o comprimento característico, é o tal do número de Knudsen. E a gente geralmente fala em regime do contínuo quando esse número de Knudsen é muito baixo, assim, da ordem de 10 na menos 3, por exemplo. E à medida que o número de Knudsen vai aumentando, ou seja, quando a escala do comprimento entre colisões fica da mesma ordem de magnitude, ou um pouco próximo da escala do escoamento, você entra no regime chamado você viola o regime do contínuo, né? Você não está mais no regime do contínuo, e aí as equações diferenciais, o cálculo diferencial, vamos dizer assim, ela começa a não valer mais, porque todo cálculo pressupõe a existência de derivadas que são bem definidas e tudo mais. E se essas derivadas passam a não ser bem definidas, você tem problemas. As equações não são boas, não modelam corretamente o fenômeno. E aí você tem que partir para outras descrições matemáticas do escoamento. A gente vai falar um pouco sobre isso, tá? Então, eu estou dando assim um panorama muito geral da disciplina, tá? Que é abordado um pouco no capítulo 1 do Anderson, tá? E aqui eu só estou falando de forma bem informal aqui com vocês. Então, esse é o assunto que a gente estuda na segunda parte da disciplina, tá? E eu acho o assunto fascinante, tá? Eu gosto muito desse assunto. E eu espero que vocês também curtam. Como eu disse, é bastante extenso assim, o material, mas assim, se vocês fizerem as tarefas semanais de leitura, eu acho que vocês terão um grande aproveitamento, assim, aprenderão bastante, tem a possibilidade de aprender bastante coisa, material interessante nessa disciplina. Como eu disse, era o termodinâmica hipersônica, ela contempla uma fenomenologia muito diversa, muito rica, muito interessante do ponto de vista físico, tá? Bom, em termos disso, assim, era mais ou menos isso que eu tinha para dizer hoje, tá? Esse encontro aqui era realmente para ver vocês, né? Para ver se está todo mundo bem, todo mundo conseguiu acessar a plataforma, todo mundo está com acesso ao Moodle. Bom, se alguém tem alguma pergunta, fico à disposição, se alguém quiser falar alguma coisa. Estão todos bem? Estão todos me ouvindo? Suponho que sim. Tudo certo. Certo, então. Bom, pessoal, então, se não tem... Acho que é isso que eu tinha para falar. Deixa eu pensar se tem mais alguma coisa. Eu vou enviar o convite para o encontro síncrono. Sempre eu vou enviar esse convite para o encontro síncrono para vocês se registrarem lá e assim eu consigo manter eu fico sabendo da participação de vocês, que vocês estão se registrando, estão indo e tal, então eu não preciso fazer isso ao vivo, apesar de que o grupo aqui é pequeno, né, não teria maiores problemas. Então é o seguinte, o próximo encontro síncrono, eu não vou fazer a gente teria aula na quinta, eu acho, né? Mas está muito cedo em termos do material que eu disponibilizei para vocês, para a gente já falar sobre esse material. Então, eu vou fazer o nosso próximo encontro síncrono na semana que vem, nesse mesmo horário, e aí depois eu mando o convite para vocês, e aí eu vou querer que vocês, né, leiam o capítulo 1 e 2,
E tragam as suas dúvidas. Se vocês tiverem alguma pergunta que queiram fazer de antemão, eu posso abordar também no nosso encontro. E eu também vou trazer alguns aspectos da disciplina que eu gostaria de realçar com vocês, baseados na bibliografia que a gente está usando. Eu vou usar nesses encontros também, possivelmente, ou o tablet que eu tenho, ou uma mesa digitalizadora que eu tenho para escrever as equações, ou o próprio whiteboard do Zoom. Isso depende da velocidade de processamento aqui do meu computador e da rede, enfim. Eu prefiro usar o aplicativo da minha mesa digitalizadora, mas eu já percebi que às vezes fica meio devagar e aí fica inviável escrever assim ao vivo, né? Eu preciso então usar o próprio whiteboard do Zoom, tá bom? Então é isso que eu tenho para dizer hoje, tá? Se alguém não tiver mais nenhuma dúvida, aqui Eu tá tenho uma vendo dúvida. aqui. Sim, eu estou vendo aqui tá. É, Tá. Tudo bem. De toda forma, só respondendo o que o Augusto disse aqui no chat, é, é, se você não conseguir chegar exatamente na hora, tá? É, eu vou estar sempre gravando esses encontros, tá? Mas, assim, se você não conseguir chegar na hora, por favor, chegue. Mesmo que seja um pouquinho atrasado, venha, não deixe de vir, tá? Eric, você tinha uma pergunta? para essa semana, qual é a atividade de leitura, né? Ah, sim, tá lá no Moodle já, tá escrito lá semana 1, tá? Atividade de leitura é o capítulo 1 e 2 do livro do Anderson, tá? Tá lá vocês sempre podem conferir, eu vou fazer dessa forma para não ficar confuso. Vou numerar as semanas, tá? Então, semana 1, 2 e assim sucessivamente. Eu até coloquei as atividades de leitura da semana 2, que seria da semana seguinte, né? Semana que vem. Para quem tiver afim, já conseguir, que quiser avançar mais, pode fazê-lo. Eu também tenho uma tarefa de leitura, associada a cada leitura tem uma tarefa, e essa tarefa é o seguinte, eu quero que vocês escrevam alguma coisa que vocês tiveram dúvida, ou mesmo assim, ó, não tive dúvida, professor, tá tudo certo, tá? Eu peço para você fazer um upload de um arquivo, pode ser qualquer arquivo, tá? Pode ser arquivo texto, pode ser uma imagem, alguma coisa que mostre para mim que você leu, fez a tarefa e você não tem dúvida ou você tem alguma dúvida, tá? E aí eu vou dar uma olhada nessas tarefas antes do nosso encontro síncrono e vou tentar trazer as dúvidas que vocês colocaram nessas tarefas, assim. Agora, se vocês esqueceram de colocar alguma coisa, vocês podem, claro, durante o nosso encontro síncrono, também perguntar, não tem problema nenhum. E a outra coisa é que nesses encontros, nessas tarefas, né? O que quer dizer? Não, acho que é isso mesmo. Ou seja, então mandem suas dúvidas no encontro pela tarefa. E se não der, não lê, você na hora de surgir a dúvida depois, você apresenta ela no encontro síncrono. O Rafael Macedo está me perguntando sobre. Só para responder você, Rafael, eu sim recebi o e-mail sobre a assinatura lá, eu vou depois fazer isso, tá? Bom, pessoal, então é isso. Se vocês tiverem alguma sugestão também para fazer, podem ficar à vontade, assim, em termos de. Eu mencionei isso anteriormente, né, em termos de material para disciplina, alguma coisa que vocês acharam que é interessante, podem fazê-lo, tá? Ok, então, se não tem mais dúvidas, está todo mundo de acordo, então eu vou encerrar esse nosso encontro e vou postar o vídeo logo mais no YouTube.
para quem quiser ver depois, tá bom? Ok, então, pessoal, até então a próxima terça-feira. Abraço para todo mundo. Valeu, professor. Valeu.